Olá, viu, galera, nota 10, tudo bem com vocês? Vamos para a segunda parte da nossa aula sobre gimnospermas e angiospermas. Agora a gente vai falar sobre a reprodução e a classificação das angiospermas, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre a classificação. Primeiro, as angiospermas é um grupo tão numeroso, mas tão numeroso, que foi necessário dividi-la. Tá? E aqui nós vamos ver os dois principais grupos de angiospermas, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, que tem esse nome devido a uma estrutura chamada de cotilédone, que representam as folhas embrionárias. Então, o número de cotilédones, se tem um ou se tem dois, é que faz o nome dessas duas classes, então, de angiospermas, tá certo? Só que não é só essa diferença. Elas não só se diferenciam pelo número de cotilédones, elas também têm outras diferenças. E aqui eu vou mostrar algumas dessas diferenças. Por exemplo, as monocotiledôneas, além, então, de ter apenas um cotilédone, uma folha embrionária, elas também têm uma raiz chamada de cabeleira ou fasciculada. Uma raiz, gente, que não tem uma raiz principal. Todas as raízes são equivalentes em tamanho e aparência. Quando isso acontece, então, a gente tem uma raiz chamada de fasciculado ou em cabeleira, típica, então, dessas monocotiledôneas. Outra característica é que os arranjos florais, os números dos arranjos florais. Nas monocotiledôneas, a gente tem normalmente os arranjos florais em número de 3 ou múltiplos de 3. Então, nós falamos que nas monocotiledôneas as flores são trímeras, tá? Então, a gente tem 3 pétalas ou múltiplos de 3, 6, por exemplo. Tá? Tô boa de matemática hoje, certo? Então, flores trímeras significa que você tem 3 peças florais ou múltiplos de 3. Outra característica também é o caule, que a gente não tem normalmente ramificações nas monocotiledôneas, a gente não tem ramos. E os caules normalmente também não têm crescimento em espessura, tá? Então, devido à inexistência de tecidos que permitem esse crescimento em espessura, tá? Outra característica são as folhas com nervuras paralelas. Então, a gente fala que as folhas são paralelinérvias. Essas folhas têm nervuras uma do lado da outra, tá? E aí, alguns exemplos para vocês aí se familiarizarem com as monocotiledôneas. Arroz, a orquídea, palmeira, coqueiro, trigo, abacaxi, a banana, cana-de-açúcar, milho e a grama são alguns dos exemplos, então, de plantas angiospermas do grupo, então, das monocotiledôneas. Já as eudicotiledôneas apresentam algumas dessas características aqui, ó. Além de terem 2 cotilédones, 2 folhas embrionárias, que dá até nome a esse grupo, elas têm raiz chamada de axial, porque você tem uma raiz principal e raízes secundárias. As flores são com 4 ou 5 múltiplos os seus elementos florais, por isso nós falamos que as flores são tetrâmeras ou pentâmeras. Já o caule, ele tem crescimento em espessura e ele pode ter ramos, que a gente chama popularmente de tronco, é um dos caules mais comuns nas eudicotiledôneas, mas o que não significa que elas só tenham esse tipo de caule, tá? Mas o caule tem crescimento em espessura e as folhas têm nervuras formato de rede, chamado de nervuras reticulinérvias ou nervuras reticulares, certo? Como representantes desse grupo das eudicotiledôneas, temos exemplos: a beterraba, feijão, café, a soja, alface, amendoim, eucalipto, cenoura e etc, tá? Não existem só essas características diferentes não, tá, gente? Até, por exemplo, a presença e disposição dos vasos condutores, entre outras características. Mas aqui eu coloquei, então, algumas para vocês terem uma noção. E para a gente terminar, então, essa segunda parte das características de gimnospermas e angiospermas, agora a gente vai dar ênfase, então, à reprodução das angiospermas, que é um dos motivos que fez com que essas plantas, então, dominassem, né, o planeta, com mais de 200 mil espécies de angiospermas aqui espalhadas em todos os ambientes. Então, vamos começar, então, a entender. Vamos começar aqui pela parte masculina, onde ocorre a produção do grão de pólen dentro da antera. Lembrando que o androceu é formado por filete e antera, que são os estames. Dentro, então, da antera, você tem a produção, então, dos esporos, lá dentro do saco polínico,
os esporos, então, são formados. A gente tem a célula-mãe dos micrósporos, se diferenciando por meiose nos micrósporos. E esses micrósporos, por sua vez, vão se originar o grão de pólen. Diferente das gimnospermas, o grão de pólen aqui não tem aquelas expansões laterais, porque aqui a polinização tem vários agentes polinizadores, então não necessariamente é o vento. Então o grão de pólen não tem aquelas expansões laterais, mas ele tem duas células também. O núcleo vegetativo, que vai formar o tubo polínico, e o núcleo reprodutivo, que vai dar origem ao gameta masculino. Só que aqui, gente, são produzidos 2 gametas masculinos e não um só. Então são produzidos 2 núcleos espermáticos, tá? Agora vamos ver o desenvolvimento do óvulo e do ovário, a parte feminina. A gente tem dentro do ovário o óvulo. Lembrando que o óvulo é que essa estrutura óvulo, depois da reprodução, vai originar a semente e o ovário vai originar o fruto verdadeiro, tá? Aí a gente tem a célula mãe do megásporo, por meiose, vai produzir um megásporo funcional. Esse megásporo funcional, então, vai dar origem a um conjunto de 8 células, diferente do que acontecia nas gimnospermas. E essas 8 células são que é o gameta funcional, que é a oosfera. Mas ainda você são formados também 2 núcleos polares, que ficam aí ladeando a oosfera, 2 núcleos polares que ficam no meio aqui, ladeando não, que ficam bem no meio do gametófito feminino. Você tem uma oosfera, 2 antípodas e 3 sinérgides. Antípodas e sinérgides, os botânicos não sabem muito bem a função de antípodas e sinérgides. Então, 8 células aqui dentro da estrutura das angiospermas. Então, um gameta feminino, que é a oosfera, 2 núcleos polares, 2 antípodas e 3 sinérgides. E antípodas e sinérgides, os botânicos, então, não sabem muito bem a sua função. Acredita-se que elas sejam depósitos de cromossomos, tá? Já a oosfera, qual é a sua função? É o gameta feminino. E os núcleos espermáticos, a gente vai ver para que eles servem agora no próximo slide. Porque as angiospermas têm um acontecimento exclusivo. Então, a angiosperma tem exclusividade. Essa estrutura da flor típica, dividida em gineceu e androceu. Tem o fruto. E tem esse evento aqui, a dupla fecundação. Depois de acontecer, então, a polinização, vocês lembram que eu falei que são produzidos 2 gametas masculinos, 2 núcleos espermáticos? Cada um deles vai ter um destino. Um núcleo espermático, então vamos ver qual que é o destino de cada um. Um núcleo espermático vai fecundar a oosfera. E quando isso acontece, vai formar aqui, ó, o embrião. Mas um outro núcleo espermático vai fecundar os 2 núcleos polares. E aí, gente, vai dar origem a um endosperma, e esse endosperma é triploide, o que também é exclusividade das angiospermas. Lembrando que esse endosperma serve para nutrir o embrião. E aí, gente, o endosperma triploide vai nutrir o embrião. Esse embrião, então, que se formou a partir da união de um núcleo espermático com a oosfera. Esse embrião fica dentro da semente, que se originou do óvulo, e essa semente fica dentro do fruto, que se originou do ovário. Então, realmente, o sucesso de uma angiosperma, uma planta angiosperma, para ela germinar, ela tem muito sucesso, ela vai ter uma taxa, né, de sucesso de germinação muito grande, porque o embrião está duplamente protegido. Ele está protegido pela semente, que é originado, que se desenvolve do óvulo, e está protegido no fruto, que se desenvolve do ovário. E esse embrião, dentro dele, ele pode ficar ali por muito tempo, nutrindo desse endosperma triploide, certo? Então, olha só esse resumo do ciclo haplodiplobionte da angiosperma. Então, a angiosperma, o que a gente vê é o esporófito, é a fase, então, diploide duradoura. Na época, então, da reprodução, você tem a parte masculina e feminina. A parte masculina a gente chama de androceu, onde você tem antera,
com a produção de esporos dos micrósporos. E na parte feminina, a gente tem o gineceu, formado por um conjunto de carpelos ou pistilos formados por 3 partes: estigma, estilete e ovário. Aí, na parte então masculina, por meiose, esses micrósporos vão dar origem ao grão de pólen. E a parte feminina, por meiose, vai dar origem ao megásporo funcional. Esses micrósporos, então, liberam um grão de pólen que, através do processo de polinização, vão ser transportados até o estigma da parte feminina. Na parte feminina, quando esse grão de pólen chegar no estigma, ele vai germinar, dando origem ao tubo polínico. E esse tubo polínico vai, então, levar o gameta masculino até o gameta feminino. Lembrando que são 2 gametas masculinos produzidos, 2 núcleos espermáticos, tá? E aí, na parte feminina, a gente tem o saco embrionário. Ele é formado, por 8 células, uma que é o gameta feminino, a oosfera, 2 núcleos polares, 2 antípodas e 3 sinérgides. Mas o que que a gente tem que lembrar é que um núcleo espermático vai fecundar uma oosfera, dando origem a um embrião, e um núcleo espermático vai fecundar os 2 núcleos polares ao mesmo tempo, dando origem a um endosperma que é triploide. Para finalizar, o óvulo vai dar origem à semente, o ovário vai se desenvolver no fruto verdadeiro, e aí o embrião vai se desenvolver, então, dentro de uma semente que está dentro de um fruto, certo? Super protegido. Se germinar, vai, então, dar origem ao esporófito, continuando, então, o ciclo dessas angiospermas, tá? Qual é a polinização? É a vantagem para um polinizador e para a planta. Então, há muitas vantagens, Tanto o polinizador ganha, quanto o agente polinizador também vai ganhar. E aqui eu coloquei para a gente terminar algumas vantagens, algumas características de algumas polinizações. Por exemplo, se a corola é vistosa e colorida, a polinização é diurna. Já numa polinização, quando ela é noturna, a corola, que é o conjunto de pétalas, não precisa ser colorida. Normalmente são brancas ou escuras. E a polinização pelo vento, se existir, não é viscosa. Já o odor, numa polinização diurna, ela é presente, e na noturna o odor é muito forte para realmente atrair esse agente polinizador, como por exemplo os morcegos. Já o pólen, numa polinização diurna, que é durante o dia, ele normalmente é pegajoso e é produzido em pequena quantidade. Já quando é polinização noturna, também ele é pouco abundante, mas é pegajoso. E numa polinização, quando é feita pelo vento, a produção de grão de pólen é muito grande. E eles normalmente são pequenos e leves, e os estigmas são bastante plumosos. Já exemplos de animais polinizadores com polinização diurna: borboletas, abelhas e aves como beija-flor. Já na polinização noturna, a gente tem como agentes polinizadores mais famosos os morcegos, mas além dos morcegos também se destacam as mariposas e os besouros. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, a segunda parte de gimnospermas e angiospermas. Aguardo vocês, então, na nossa videoconferência. Um beijo e até a próxima!